Tá. O que eu fiz aqui eu determinei a resistência de Norton por aquele esqueminha que a gente já sabe. Considerar que isso aqui é um curto-circuito e considerar isso aqui como se fosse um circuito aberto. Ok. O que você está chamando de curto-circuito? O que é aberto? Eu não vi essa associatinha, Você não não. tá vendo meu cursor, não? Ah, tá. Não. Só fazer uma coisa aqui. Isso aqui eu determinei que era um circuito, um curto-circuito. Isso aqui, um circuito aberto. Ô, Guilherme, ainda não tá aparecendo pra gente seu cursor, cara. Você quer dar um print screen aí e jogar no Perdão. Paintbrush? Perdão. É porque eu tenho que compartilhar a tela inteira. Ah, agora foi. Saiu. Ah, agora sim. Beleza. Tá. Isso aí. Isso aqui, sim, isso aqui não foi problema. O problema foi quando eu tive que calcular agora a corrente de Norton, né? Sim. O que a gente vai fazer? A gente considera aqui como curto-circuito. E, Isso. pelo que você tinha me dito, inclusive no outro atendimento, numa mensagem que eu enviei, Uhum. a corrente vai sempre tender a passar pelo lugar que tem a menor resistência. Logo, eu cancelei essa fonte, eu considerei como circuito aberto, sem essa fonte de resistência. E eu Isso. fiquei com... Eu acho que melhor eu desenhar isso aqui agora. Tá joia. Nesse caso... Vou demorar um pouco, mas inclusive eu achava que seria melhor se você fizesse isso, mas já que eu tô fazendo, eu vou fazer só esse aqui agora. Tá bom? Não, beleza. O interessante é tirar sua dúvida mesmo. Então é bom a gente ver o que você fez. Então, nesse ponto aqui, ia ficar, na verdade, ia passar uma corrente de 6 amperes, não é mesmo? Isso. Aqui ia ficar um curto-circuito Isso. e ia ter um resistor aqui, outro resistor aqui e aqui a fonte de tensão. Uhum. A questão é que minha dúvida é, eu posso resolver o circuito assim? Porque se ele tem um curto-circuito, Hum. o que eu devo fazer? Olha, talvez, eu não sei se é essa a sua pergunta, mas você concorda comigo que essa parte de baixo aí estaria aterrada? No 0 volts? Poderíamos aterrar, sim. É, a gente aterra só para ter um referencial, certo, Guilherme? Sim. Então aterra ela aí pra gente. Tá. Ok. Quer que eu coloque os pontos aqui também? Oi? Quer que eu coloque os pontos aqui também? Não, não precisa não. Então olha só. Você concorda comigo que em cima desse resistor, em cima dessa fonte de corrente aí, olha, esse nó que está em cima da fonte de corrente aí, Sim. isso. Qual vai ser o potencial de tensão que você vai ter nesse ponto aí? Como assim? Quanto de tensão você vai ter nesse ponto aí? Você sabe calcular? Eu teria que fazer aquela V1 e V2, mas Não, não vamos precisa. Olha considerar só, ele não está ligado nesse curto-circuito aí. sim. Embaixo está 0 volts, então em cima aí você concorda comigo que vai estar 0 volts também? Mas por que nesse caso? Por Hã? causa do curto-circuito? Exato. Hum. Você concorda comigo que... Então, o que vai acontecer com essa fonte de corrente? Vamos lá, vamos fazer a análise de cara. Aí em cima está 0 volts, certo? Sim. Tranquilo. Se em cima está 0 volts, embaixo está 0 volts, a tensão que você tem nesse ponto aí, olha, é zero também. Você concorda comigo? Sim. Não passa tensão por aqui. Isso. Só que se não passa tensão, também não vai passar corrente, Não, não. não, Não é? não, não tem tensão, né? Sim. Não tem tensão. Não necessariamente precisa não ter corrente, porque a gente não sabe qual que é a resistência, tranquilo? Uhum.
Joia, mas assim, essa conclusão que você está chegando aí vai ser próximo do real. Tenta fazer a análise aqui agora com esse 0 volts aí em cima. Fazer as demais análises. Pode ser análise, por exemplo, dos nós. Tranquilo? Uhum. Porque é até a análise de nós que você vai precisar para fazer, para calcular essas outras. Para calcular. Porque você precisa saber a corrente de curto-circuito aí, ó. Que eu falo assim, eu não estou querendo falar muito para você, que essa é uma atividade avaliativa, né? Não quero fazer aqui a questão. Mas fato é, deixa eu tentar compartilhar com você aqui, então talvez. É por causa que. Pode ser. É porque pra mim não. Eu sou bem limitado pra fazer isso aqui no Paint. Então, pera aí, um minutinho. Tá gravando. Então, olha só. Na verdade, até analisando aqui agora, Guilherme, eu acho assim, ó, aqui você já encontrou a resistência de Thevenin, né? Tá ok, certo? Sim. Joia. Você consegue. Eu até entendo a sua solução, eu entendo por que você estava com problema aí, olha. E na real isso vai ser um problema mesmo. Você está falando assim, se a gente fechar um curto-circuito aqui, o que pega? De cara esse resistor de 2 vai sumir, certo? Sim. Esse resistor de 2 sumindo, e como que a gente faz essa análise para essa fonte de corrente aqui, olha? Eu pensei, inclusive a Vitória tinha confirmado, de eu transformar essa fonte de corrente numa de tensão. Pode. Então, ou seja, aqui você tem dois caminhos possíveis, que acho que é mais fácil do que fazer aquela análise que a gente estava falando ali. Porque ela pode te levar para um buraco, eu vou explicar mais para frente, mas fato é, se você transformar essas duas aqui, olha, numa fonte de tensão e resistência... Nesse caso, não seria com essa, seria com um resistor que tem um valor Y ali. Por causa que, fazendo curto-circuito, essa de 2 ohms da direita vai sumir. Pode ser também, não tem problema não. Poderia ser, até porque também, deixa eu ver. Acho que daria na mesma aqui, na verdade. Mas tudo bem. Você transformando isso aqui numa fonte de tensão é até um caminho mais seguro. Sim. Transformando isso aqui, então, por exemplo... Não, na verdade não dá. Porque você precisa transformar uma fonte de corrente. Teria que ser esse aqui em paralelo mesmo, Guilherme. Não, mas a questão é que estaria em paralelo. Por causa que eu não sei se o caminho de curto-circuito conta como um outro caminho, ele conta? Conta, mas qual que é o problema que você fala? Não... É que, por exemplo, eu considerei como se essa fonte de corrente aí, ela está em paralelo com o resistor Y. Por causa que tem 2 caminhos para a corrente seguir chegando na parte de cima. Ou o resistor, ou o caminho do curto-circuito, não? Você fala daqui ou pro curto-circuito, ou daqui. esquerda. Não, mas aqui ele não pode estar em paralelo, porque a partir daqui você tem outros componentes, Guilherme. Entendi. Sabe, assim, ele estaria em paralelo se você considerasse isso aqui tudo, mais isso aqui tudo. Você não pode fazer essa inferência, não. Tá joia? Sim. Então, ou seja, essa transferência, essa solução que você fez aqui com esse de Y aqui não seria uma solução muito viável, não. O ideal seria você transformar esse cara aqui e esse aqui, tudo bem? Sim. Agora, acho que mais simples do que isso, porque aí aqui, olha, o que aconteceria é que você teria um circuito assim, olha, 120 pá, 6Y, 6 ohms, 3 ohms, estaria o Y aqui, 3 aqui, e aqui, olha só, essa sua fonte se transformaria numa fonte assim, ó, de algum valor X qualquer aqui, com resistor de 2, tudo bem? Ficaria uma análise mais simples. Mas um outro caminho mais seguro que eu dou para você aqui é o seguinte, olha só. Do jeito que está aqui, você consegue, para evitar esse curto-circuito aqui, olha, você consegue determinar a tensão de Thevenin aqui? Eu não sei, por causa que, pelo menos o jeito que a gente viu na sua explicação, quando vai para calcular a tensão, a gente precisa... Não, na verdade não, perdão. Realmente, dá sim, dá para calcular. Você calculando a tensão de Thevenin aqui, certo? E aí você pode usar o equivalente de Thevenin para o Norton, Guilherme, porque você já tem o RT. Quem que vai ser IDS? IDS é VTH dividido por RTH. Você lembra desse conceito aqui? E a resistência de Thevenin é a mesma de Norton. Exatamente. Então você já vai ter calculado a resistência de Thevenin e a resistência de Norton. Aqui é mais fácil esse circuito, aqui é mais simples você determinar esse VTH aqui, olha, que é a tensão de Thevenin. Eu acho que é o caminho mais fácil de você resolver essa questão. Sim. E aí, uma vez que você calcula essa tensão de Thevenin, fica fácil você calcular qual que seria
o relativo aqui de IDS. Tá claro aqui esse caminho? Uhum. Então, ou seja, vamos lá. Mas para você não ficar sem respostas. Então você tem três caminhos. O primeiro caminho é através da análise do curto-circuito. Tá, você analisando o curto-circuito. Então vamos deixar claro. O primeiro caminho. Vamos deixar claro. Então o primeiro caminho seria esse aqui. Você calcular a tensão de término. Ficou claro para você esse caminho? Sim. Beleza? Joia. Um outro caminho possível seria transformar essas duas fontes aqui, olha, em fonte de tensão, certo? A transformação de fontes e fazer o mesmo caminho novamente. Tranquilo? E aí aqui você faz, calcula a corrente de curto-circuito e aí faz o processo normal. Beleza? O terceiro caminho que seria fazendo essa análise aí, ó, então vamos lá, então deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é o que a gente começou a fazer, é só para você não ficar sem resposta também. Só que é um caminho mais complicado também, eu acho, que vai envolver uma análise mais pesada. Apareceu aqui, ó. O terceiro caminho seria simplesmente, ó, você fechando o curto-circuito aqui, fechando o curto-circuito, então esse cara aqui vai como se ele não existisse, tudo bem? E você vai ter três laços aqui, ou três malhas nesse caso. Eu te aconselho a fazer a análise dessas três malhas, ou então a análise desses dois nós aqui que sejam. Tranquilo? Sim. Porque aqui, olha só, porque aí você consegue determinar de forma geral, talvez até a análise nodal seja melhor. Você tem a corrente I1, corrente I2, corrente I3, certo? E aqui, olha só, você tem entrando aqui 6 amperes e você tem saindo aqui a corrente de curto-circuito. Que seria essa análise. Fazendo essa análise nodal, você teria que aqui, olha, aqui I1 é igual a I2 mais I3, tranquilo? A primeira equação aqui. E do lado de cá você teria aqui 6 amperes, que está entrando aqui, mais I2, né? Uhum. Mais I2, isso aqui igual seria corrente curto-circuito. Tranquilo? Você descobrindo I2 aqui, você acha corrente curto-circuito aqui, quem que você tem? E aqui você desenvolveria isso daqui, ó. Quem que seria I1? Seria essa tensão V1 menos V2 e por aí vai. Você fazendo desta forma aqui, olha, você chega nessa resposta também. Tá claro? E aí você vai ver que aqui, olha, talvez tenha uma pegadinha aqui do jeito que você está falando, que pode ser que essa corrente aqui, olha, aí você vai entender o real significado de colocar aqui, olha, fechar um curto-circuito aqui, olha, em uma fonte de corrente. Tudo bem? Sim. Tá? Mas você vai ver que não é tão automático isso não. Eu não quero falar isso aqui também, senão eu também não quero dar o pulo do gato em todas. Mas enfim. Provavelmente eu vou seguir ou o primeiro ou o segundo caminho mesmo, por causa que esses três aí tem alta chance de dar errado. Não é alta chance de dar errado, ele envolve mais análise, certo? O caminho 1 e o caminho 2 são mais automáticos, você vai precisar pensar menos. Tá claro? Mas enfim, são todas as três, você tem que chegar no mesmo resultado. Inclusive, do ponto de vista do aprendizado, eu te aconselho a tentar fazer dos três e ver se deu certo. Sim. Se não deu, você tá. Porque são três análises diferentes. Ou seja, olha só, a gente está aplicando três ferramentas diferentes para resolver o mesmo circuito. Tranquilo? Sim. Respondi a sua questão, Guilherme? Respondi? Sim, respondeu. Né? Então ótimo. Eu posso ir para 2 agora? Pode mandar. Pode mandar a próxima dúvida. No caso da 2. Deixa eu pegar 2 aqui também, pera aí. Era só uma. Eu tô cheio de turma, aí. Beleza, usando superposição. Joia. Então bora lá, pode falar. Deixa eu colocar lá pra vocês aí também, não tá aparecendo pra vocês não. Às vezes vocês falam, questão 2, bicho, eu já não sei quem que é questão 1, quem que é questão 2. Tem um dia que pra turma de eletrônica tava dando aula do conteúdo errado. Bora lá. Apareceu aqui, ó. Tá pra vocês aí não, né? Não tá. Não. Foi. Aí. Tá. Nesse caso, o procedimento padrão é fazer 2 circuitos, um com cada fonte de tensão. Exato. Só que de cada um que eu fizer, eu vou ter uma resistência e uma fonte de tensão em série. O que eu pensei em fazer? É determinar, usar análise nodal, né? Do V0. E assim calcular as correntes. Só que eu só queria saber se eu posso calcular uma fonte de
Eu posso calcular a corrente através dessas fontes de tensão e resistor em série? Você fala diretamente? Sim, por exemplo, a fonte de corrente naquele de 3 com um de um vai ser 3 amperes. Eu posso considerar isso? A fonte de corrente com esse. Você fala desse jeito aqui? Sim. Usando esses dois aí, eu consigo determinar a fonte de corrente, que vai chegar no nó, P0. Não é? Ah, sim, você está falando que você pode transformar. Se você pode transformar isso aqui, olha, em um circuito assim, ó, deixa eu ver se eu entendi sua dúvida, tá? Me Uhum. corrija se não foi isso. Você está falando que você pode transformar esse circuito aqui, olha, nesse circuito aqui, ó. Não, É não. de corrente, né? Desculpa. Certo? Não, não era nem isso, na verdade. Não? O que que é É, então? eu só queria saber se eu poderia calcular a fonte de corrente a partir dessa tensão e do resistor, para a fonte de corrente que chegava no nó. Não, não a fonte corrente, E a corrente que chega aqui no caso. a corrente, porque a gente sabe que, né, corrente é igual a tensão sobre resistência, e Não, a gente tem uma tensão e uma resistência. você não pode fazer isso diretamente, não, porque o que que pega, o Guilherme? Que olha só, quem que vai ser a corrente aqui? Ó, vamos chamar isso aqui a corrente de um, tudo bem? Uhum. Você quer saber quanto que vale a corrente um, ok? Sim. Essa que é a dúvida, então. Corrente um, quem que vai ser a corrente um? É a diferença de tensão que está nesse resistor. Poxa, aqui olha só, aqui em cima eu tenho 3 volts. Então vai ser 3 volts menos o valor de VO aqui, olha, dividido pelo resistor de um. Então você não pode simplesmente colocar o 3 volts aqui não, porque você tem a tensão VO aqui, olha. Você poderia fazer isso se aqui tivesse aterrada. Porque com certeza aqui a gente tem 3 volts no resistor. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, você não pode fazer isso que você está falando, você não pode fazer direto não. Para calcular a corrente 1, você precisa fazer 3 volts, que é a tensão que está aqui, menos o VO que está aqui. Isso considerando I1 nesse sentido, certo? Se a gente estivesse considerando I1 no sentido contrário aqui, ó, que é possível também, aí a análise seria diferente. Quem que seria I1? I1 seria VO, que é a tensão que está aqui, menos 3 dividido por 1. Ficou claro? Sim. Tá joia? É só isso mesmo. Uhum. Então tá. Respondi sua dúvida aqui então? Sim. Então ótimo, tranquilo. Mas eu acho que assim. Não, é isso. É isso aí. Uhum. Mais dúvidas? Não. Passa a palavra pro Aldo. Beleza, Aldo. Então manda pra nós aí. O que tá pegando, Aldo? Eu quero só. É porque eu não entendi muito bem quando faz o equivalente de Thevenin para quando tem alguma fonte dependente, sabe? Eu queria que você resolvesse, assim, é porque eu acho que já até passou o prazo de, não sei se passou o prazo de entregar, é a 4.47 ou então a 4.69, qualquer uma dessas duas aí, só porque é um exemplo que tem fontes dependentes para poder assim, achar melhor, sabe? Eu fiz assim um padrãozinho, mas eu fiquei meio na dúvida, sabe? Tá, não, vamos fazer aqui agora então. Pera aí, um minutinho. Me dá um tempinho aqui só pra pegar ela aqui, tá? Tá, pode ser a 4.47, que eu acho que era mais facinho. Tá, vou pegar a 4.47 aqui. Ah, e só uma coisa, Guilherme, se você quiser continuar, pode continuar. Se você quiser sair também, tá tranquilo, viu? Não precisa às vezes. Mas eu vou. Deixa eu pegar a 4.47 aqui. Dar um pause na gravação aqui, moçada, rapidinho, só para o vídeo não ficar extenso. Beleza, despausou aqui, ó. Então, olha só. Quando a gente tem uma situação dessa aqui, Aldo, qual que é o procedimento? Tá? De novo, para achar o equivalente de Thevenin aqui, significa a gente procurar tensão de Thevenin e resistência de Thevenin. Tudo bem? Beleza. Joia. Nesse caso aqui agora, quando a gente tem uma situação desse tipo aqui, o que a gente faz? Primeiro caso é o seguinte, as fontes que são independentes, a gente elimina elas mesmas. Então essa daqui vai virar um curto-circuito. Tranquilo? Tranquilo. E aí, o grande gato da questão aqui é a seguinte situação, olha. Eu vou colocar aqui, olha, eu coloco aqui no meu circuito duas coisas aqui, olha.
Ou eu coloco aqui uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, tudo bem? E aí, a respeito disso aí, como é que... Me fala um pulo do gato aí, de como é que eu vou olhar assim e vou saber se não é melhor eu ir colocar uma fonte de tensão, ou melhor eu colocar uma fonte de corrente, você analisando o circuito aí. Não tem O que você melhor acha? não, não tem não, Aldrin. Não tem melhor pulo do gato aqui no caso. Aqui dos dois tanto faz. O fato é o seguinte, que se a gente vai colocar uma fonte de tensão V0, e aí o nosso objetivo aqui agora vai ser encontrar o I0, tranquilo? Tranquilo. Porque encontrando o I0, na verdade I0 nesse sentido aqui vai dar sentido contrário. Porque encontrando I0 aqui, olha, o que vai ocorrer? Eu consigo achar a resistência de Thevenin, vai ser quem? Vai ser V0 dividido por I0, tranquilo? Beleza. E esse V0 eu coloco como um valor, por exemplo, igual a 1 volt, tá? Aqui, olha, agora com relação ao pulo do gato, o que acontece, Aldrin? Aparentemente, a gente pode chegar aqui, olha, nesse caso aqui, como eu tenho uma fonte de corrente aqui, olha, você tá vendo aqui, olha? Aham. Pode ser que simplifique eu colocar uma fonte de corrente aqui, olha. Tudo bem? Aham. Por quê? Porque, por exemplo, olha só. Porque aí, olha, vamos supor, se eu colocar nesse sentido aqui, olha. Vamos supor que eu coloque aqui uma fonte de corrente de 1 ampere, certo? Eu sei que a corrente que vem para cá, olha, vai ser quem? 1 ampere mais 2Vx, você concorda comigo? Aldo? Oi, peraí, repete essa última parte aí, por favor. Porque olha só, porque aqui está saindo, se eu colocar uma corrente de 1 ampere nesse sentido aqui, olha, certo? Certo. O que acontece aqui, que aqui, olha, aqui vai estar chegando 1 ampere, você concorda comigo? Concordo. Joia. Aqui, olha, vai estar descendo uma corrente de 2Vx, certo? Certo. Então aqui é 1, aqui é 2Vx. Qual que vai ser a corrente que eu vou ter indo para cá, Aldrin? 2Vx. 2Vx mais 1, né? Mais um. É isso mesmo, mais um. Tranquilo? Tranquilo. Então, ou seja, isso aqui pode facilitar o nosso circuito, mas eu tô falando que pode, cara, porque realmente isso aqui pode não valer de nada, tá joia? Aham. Mas enfim, pode ser que isso seja uma... Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma corrente nesse sentido de cá, certo? Aí a situação já seria contrária, né? Aqui tá vindo Vx, então para cá tá saindo 1 ampere, tudo bem? Aham. Então essa corrente aqui, quem que seria essa corrente? Se eu for colocar as correntes que estão entrando, né? 2Vx seria, vamos chamar, corrente I1 aqui, ó. 2 vezes Vx seria igual a I1 mais 1. Então, I1 aqui seria quem? 2Vx menos 1. Então, o que muda aqui, na verdade, seria o sentido, tudo bem? O que faz sentido, né? Porque a gente está... Uma estaria cancelando a outra, você concorda comigo? Uma está descendo, a outra está subindo. Concordo. Ô, Fernando, eu... Quando começa a misturar muito, tipo assim, as fontes de tensão de corrente, né? Quando tem oportunidade, eu gosto de usar a transformação. Aí, por exemplo, eu poderia fazer a transformação para poder fazer a análise das malhas para ficar melhor. Mas aí é isso que eu queria ver com você, porque eu fazendo isso, eu não sei se ia dar muito certo, porque tem que como tem a fonte dependente, né? Teria que colocar igual você colocou essa fonte aí, ou de tensão, ou de corrente, igual você colocou aí de 1 ampere. Aí eu queria ver com você, por exemplo, se eu seguir nessa linha aí de raciocínio, se eu vou dar em nada ou se eu vou chegar em alguma coisa mais fácil. Deixa eu entender. Você está falando, por exemplo, de transformar essas duas fontes aqui, essa fonte e esse resistor aqui... na fonte de tensão. Poderia ser um caminho. Talvez até mais simples. A grande questão, Aldo, é que não tem... Você fala assim, qual que é a melhor forma? Cara, tem N milhões de formas de fazer isso aqui. O que aconteceria é que você teria isso daqui, certo? 60 ohms. Aí 120 Vx, né? Isso, e aqui apareceria 120 Vx. Isso, aí na hora que eu fosse fazer a análise aí, eu não teria que considerar os 30 volts, não?
a fonte de 30 volts? Para achar o equivalente de Thevenin, não. Porque o método para achar o equivalente de Thevenin é justamente você curto-circuitar todas as fontes que são independentes. Ah, tá, entendi. Então aqui continuaria curto-circuitado, tudo bem? Beleza. Mas nesse caso aqui, olha só, o que aconteceria seria justamente isso aqui que você está falando aqui, ó. Você teria uma fonte de corrente. Ó. Só que aqui, olha, só que para fazer essa situação aqui, você teria que justamente aqui, ó, Aldrin, deixa eu ver qual que é o problema de fazer aqui. Se você colocar uma outra fonte de tensão aqui, ó, fazendo do jeito que você está querendo fazer aqui, olha, você pode fazer? Pode. Tá claro isso? Aham. Na verdade, seria o positivo para baixo aqui, né? Isso. Certo? Joia. Mas aí o que acontece? Aí a fonte que você colocaria aqui teria que ser obrigatoriamente de corrente, tudo bem? Porque se você colocar uma fonte de tensão aqui, olha, você está fechando um curto-circuito. Ah, tá. Porque eu já tenho outra fonte de tensão, né, em paralelo, né? Isso, exatamente. Tá joia? Beleza. Mas enfim, tá claro que então... Não, entendi. Mas aí por esse caminho aí não ia ficar legal, né? Vamos resolver isso aqui pelo caminho tradicional, pode ser? Pode ser. Então tá, deixa eu só ver aqui que acho que o Guilherme falou alguma coisa. Acho que o Guilherme só falou que ele tava indo embora. Só que saiu. Então boa. Então, joia. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, vamos lá. Nesse sentido aqui, então, como é que a gente faz? Faz a análise comum aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma fonte de tensão aqui, tudo bem, ó? Beleza. Vou colocar aqui uma fonte de tensão de 1 volt. Tudo bem? Joia. Beleza. Considerando isso aqui, então, vamos fazer a nossa análise. Se eu considerar que aqui embaixo está aterrado, vamos colocar os nomes aqui. Ah, não, meus bois. A tensão que eu tenho nesse ponto aqui é 1 volt. Você concorda comigo? Concordo. Vou colocar em vermelho. 1 volt. Certo? A tensão que a gente tem aqui é 1 volt. Nesse nó inteiro aqui, ó. Muito bem. Vamos fazer a análise desse nó aqui, ó. A gente só tem um nó aqui. Essa corrente. Deixa eu ver se o nó aqui resolve pra gente. Talvez. Vamos fazer a análise desse nó aqui, ó. Vamos considerar aqui, então. Então nós temos uma corrente aqui. Tudo bem? Vou chamar a corrente 1. Vou chamar a corrente I2. Opa! Eita! Corrente 2, corrente I3 e aqui a corrente I4, que é a corrente que a gente quer aqui, tudo bem? Então aqui, olha, a gente vai ter aqui então, que é I4, que é quem a gente quer. Já vamos chamar ela, na verdade, de I0, que ela é quem a gente quer, né? I0 vai ser quem? I0 está entrando, é a única corrente que está entrando, não é isso? Vai ser igual a I2 mais I3 mais I1. Você concorda comigo? Concordo. Quem que vai ser I0, então? Quem que é I2? I2 vai ser 1 dividido por 12, certo? Certo. Mas quem que é I3? I3 vai ser 2 vezes Vx. Tranquilo? Tranquilo. Joia. E quem que vai ser I1? I1... 1 dividido por 60. Oi? Ou não? Seria 1 dividido por 60. 1 por 60. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Joia. Quem que é o Vx nesse caso aqui, Aldrin? Quanto que tá valendo o Vx? Seria 1, né? Seria o... 1 volt. A fonte aí que você colocou. Então, olha só. Aqui você teria 2 vezes 1. Você concorda comigo? Concordo. Dessa forma aqui, você concorda que você chegaria no valor para I0? Então, achamos I0, beleza? Beleza. Achando I0 aqui agora, tranquilo. Então, matamos aqui, ó. Se a gente achou I0, a gente tinha V0 aqui. Você concorda comigo? Achando I0, a gente... O V0 seria o que a gente colocou aí, né? Também. Vamos calcular aqui. Não vamos ser preguiçosos aqui, não. Então, quanto que daria isso aqui, ó? Vamos ver. O I0 aqui a gente calcularia... Daria 1 por 12. Deixa eu calcular aqui.
Eu também tô fazendo aqui, peraí. Eu acho que é 2.1. 2.1? Então tá. Eu vou usar esse valor seu aqui, tá? 2,1 amperes, certo? Certo. Joia. O meu V0 aqui que eu coloquei valia 1 volt, você lembra disso? Isso. V0 aqui valia 1 volt. Então a minha resistência de Thevenin aqui, quem que vai ser a resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin vai ser igual a quem? V0, que é 1, dividido por 2,1 amperes. Então a resistência de Thevenin daria algo em torno de meio ohm. Tá claro isso? Aham. Isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Bateu com a resposta do livro aí? Bateu. Então, joia. Pegou o processo aqui? Peguei. Para achar a resistência de Thevenin. Só que falta a tensão de Thevenin. Ah, tá. Certo? Se eu tenho o meu I0 aí, eu posso considerar como a corrente de Norton ou não? Não, não pode, porque aqui a gente inseriu uma corrente, inseriu uma fonte aqui, olha. Isso aqui nem existe no circuito. Isso aqui é uma gambiarra que a gente está fazendo, sabe? Entendi. Né? Isso aqui seria meio que inserir um sinal de teste, tranquilo? O caso aqui agora, só que para calcular a tensão de Thevenin, deixa eu acrescentar aqui também. Pera aí então, opa. Tô na apresentação errada. É aqui, ó. Deixa eu acrescentar na próxima. Para achar a tensão de Thevenin tá mais simples aqui, olha só. É simplesmente você calcular isso aqui, olha, essa tensão que está nesses terminais VAB. Certo? Isso. Certo. Então como que você faz isso? Aí aqui você vai por análise, aqui, olha só. Você concorda com todo mundo aqui, a tensão de Thevenin aqui, olha, vai ser exatamente Vx? Aham. Porque do jeito que está aqui, ó, se aqui está aterrado, aqui em cima vale Vx, certo? Certo. Que é a mesma tensão que eu tenho aqui, você concorda comigo? Concordo. Então, boa, agora é aplicar. Pode ser por malhas, pode ser por... Quer ver? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma análise nodal aqui, talvez dê pra gente alguma análise aqui, ó. Vou colar corrente I1, corrente I2, corrente I3. Beleza? Beleza. Quem que vai ser aqui? Quem que nós temos aqui? Nós temos que... Acho que aqui, na verdade, o caminho mais rápido seria por malha, tá, Aldrin? Melhor aqui, ó. Vamos chamar a corrente I1 aqui, tudo bem? Aham. E aqui corrente I2. Certo? Certo. Fazendo a análise do primeiro, nós teríamos menos 30 mais 12 vezes I1. Tudo bem? Aham. Mais 60 vezes I1 menos I2. Isso aqui seria igual a 0. Tranquilo? Tranquilo. Primeira equação. Se eu for pegar a segunda equação aqui, olha como é que a gente faz. Quem que a gente consegue nessa segunda equação aqui, olha? A seguinte situação, que I2 é igual a 2 vezes quem? 2Vx. Tudo bem? Não é essa corrente que está passando aqui? Isso. I2 é igual a 2Vx, tranquilo? Mas mas olha aí, eu não levo em... ela passa ali também ali no 60 ohms, né? Como? Ela passa ali no 60 ohms também, né? Passa. Não, aí que você pegou direito. Então, ou seja, quem que é Vx? Vx é quem? 60 que multiplica I1 menos I2. Você concorda comigo? Aham. Então, se você substituir aqui, olha, então a gente tem que I2 é igual a quem? 2 que multiplica 60 I1 menos I2. Tá claro isso aqui? Tá claro. Temos duas equações e duas incógnitas aqui, você concorda comigo? Aham. Beleza, aqui morreu. Que aí aqui você vai achar quanto que vale 1, E 2. quanto que vale 2. Beleza. Exatamente. Você calculando isso aqui, vamos supor que você achou que 1 vale 3 e 2 vale 1. Então você sabe que aqui se Vx vai ser 120, por exemplo. Não pode, porque dali tá dando 30, né? Tem que ser bem menor que 30. Bem menor não, tem que ser menor do que 30.
Entendi. Mas você conseguiu entender aqui o raciocínio? Não, consegui. É porque, sabe, fiquei com esse negócio na cabeça, porque quando tem essas fontes dependentes, acaba que você tem que calcular duas vezes, né? Né, se você for por análise nodal, você tem que calcular a corrente duas vezes, né? Porque você Isso. calcula primeiro para achar igual a gente fez lá com uma fonte de tensão fictícia, né? E depois você faz para achar o VX. Aqui, exatamente, ó. O que pega aqui, então, ó, só para você não confundir, tranquilo? Tirando o método tradicional, o que você... No método tradicional você precisa achar duas coisas. Você faz um procedimento para achar a resistência, tranquilo? E um procedimento para achar a tensão. Beleza? O procedimento para achar a tensão é a mesma coisa, tá vendo que não mudou nada. A gente simplesmente, para achar a tensão de Tevena, a gente acha qual que é a tensão que está nesses terminais aqui. Tranquilo? Tranquilo. Isso vale para o método tradicional também. O que vai mudar é somente para calcular a resistência, tá joia? Que em suma, ou seja, ou eu coloco uma fonte de tensão aqui e calculo essa corrente, e aí eu acho a resistência, ou eu coloco uma fonte de corrente e acho a tensão, para calcular também a resistência. Nos dois casos aqui, o objetivo aqui é calcular a resistência. Só que para calcular a resistência, quem que eu preciso? Eu preciso determinar V0 ou I0. Então o que a gente faz? Você estabelece um aqui e calcula o outro. Tranquilo? Entendi. Agora que eu entendi mesmo, porque você não consegue achar... Por que é só para resistência que você tem que fazer isso? Porque se não fosse uma fonte dependente, a gente poderia curto-circuitar ou então simplesmente abrir o circuito, né? Exatamente. Então, como ela é dependente, aí a gente tem que fazer esse arranjo aí, né? Eu entendi, agora eu entendi mesmo. Então boa. Então, basicamente, quando tem fonte, o procedimento vai dar só para resistência, é isso que você falou. E aí, para você calcular a resistência, o único método é esse aqui, ó. Resistência de Tevena é V0 sobre 0. E aí, tanto faz o caminho. Você escolhe o V0 e encontra o I0, ou o contrário, sabe? Entendi. Tranquilo? Assim como você, eu não gosto de colocar fonte de corrente, não. É raro a gente colocar fonte de corrente, né? Mas é porque na prática a gente não encontra muito uma fonte de corrente, né? Mais comum a fonte de tensão. Então, eu também não gosto muito de pensar com fonte de corrente, não. Eu geralmente coloco aqui uma fonte de tensão e calculo com a fonte e calculo a corrente a partir daí, sabe, Aldrin? Mas às vezes que eu colocar uma fonte de corrente aqui, pode ser que simplifique sim, tá joia? Mas não tem aqui o certo, não. O que você fizer, em ambos os casos, pode funcionar. Beleza. Tá joia? Beleza. Ô, Fernando, era isso mesmo, cara. Brigadão aí. É porque eu já até entreguei os exercícios lá, mas ficou... Essa parte aí eu fiquei meio na dúvida, mas agora tá tranquilo. Então boa, então, cara. Então, combinado, então. Então, fechou. Qualquer coisa você pode chamar, então. Beleza. Aí, quando eu vi lá que você falou que vai postar ainda a parte de capacitores, né? Isso. Aí você puder indicar lá uns exercícios lá do livro mesmo. Vou fazer sim. Treinar. Vou fazer sim. Tranquilo. Inclusive, acho importante fazer isso, cara. Cara, por que aconteceu? Essas aulas eram para ter sido semana passada, mas eu achei que ia ser muito agarrado passar isso para vocês e cobrar isso na prova, sabe? Esse modelo aéreo é legal, cara, pelo fato de estar condensado, mas é complicado que ele fica muito condensado, cara. Tem coisa que você precisa de mais tempo pra galera assimilar. Também acho. E eu vou te falar, tipo assim, pelo menos pra mim, igual, essa semana eu tive que entregar avaliação de física, de propriedades e a sua. Tipo assim, o bom que em relação aos outros professores, eu tá até bem mais organizado, sabe? Porque você grava a aula e deixa mais pra gente tirar a dúvida. E isso aí poupa o tempo também, porque às vezes você tá dando... Aí você quer dar aula aqui ao vivo, entendeu? Ao invés de só gravar e deixar pra gente tirar as dúvidas.